São inúmeros os benefícios e as indicações que nós temos com essa terapia tão completa que é o Multishape. Não só a celulite, como eu disse, que é um principal fator ou a principal queixa estética que nós temos em consultório. Então a celulite para mim é o número 1. A remodelagem, o remodelamento corporal é um quesito muito abordado quando a gente está falando sobre indicações do Multishape. Um outro aspecto que nós abordamos muito são as gorduras localizadas e, ao meu ver, principalmente as gorduras de membro inferiores. Então, aquela gordurinha naquela região do culote, que é uma região de difícil acesso, onde a gente não consegue realizar terapias tão bem-sucedidas como a criolipólise de sucção, por exemplo, a gente consegue um resultado incrível com um ultrassom do Multishape para esse tratamento de gordurinha localizada, então não só do culote, mas do culote, do interno de coxa, da gordurinha do joelho. E também conseguimos abordar uma outra dor dos pacientes, que é a questão da flacidez. Mas para mim o que a gente consegue tratar com o Multishape com grande eficiência é a questão da celulite, já porque a celulite ela é multifatorial e na celulite nós abordamos, principalmente aqui no país tropical, a gente pode dizer que as mulheres sofrem muito com uma celulite que nós chamamos de celulite mista, que nós temos tanto a questão da flacidez, como a questão de uma celulite mais compacta ou uma celulite gordurosa, ou a junção das duas, que seria essa celulite mista. E a questão do edema, muito significativo também. É uma terapia incrível para drenagem linfática, então assim, no momento que você faz, você já sente os benefícios dessa terapia. Às vezes eu estou fazendo um membro da paciente, quando eu vou para o outro membro inferior da paciente, ela já tem que levantar no meio da sessão para poder ir no toalete. Então eu falo, é realmente incrível e esse efeito perdura por 24 horas. O Multishape oferece um grande diferencial e principalmente a questão das manoplas. A manopla corporal de sucção, para mim, oferece resultados incríveis, porque a gente consegue não só atuar na questão da flacidez, porque ela vai emitindo onda eletromagnética, vai emitindo a radiofrequência e nessa sinergia ela também vai emitindo a LED terapia. E esse efeito da LED terapia, do LED vermelho com a radiofrequência, faz o trabalho da neocolagenase, da neoelastogênese. Então a gente tem essa formação de novas fibras, a gente tem o realinhamento desse tecido, então que a gente propicia a uma pele muito mais firme. Quando a gente está falando principalmente da mulher madura, que sofre muito com essa deficiência da formação do colágeno e da elastina. E aí a gente consegue abordar, por exemplo, nessa mesma ponteira que nós obtemos tanto a radiofrequência, a gente consegue ter essa sucção pneumática. A sucção pneumática consegue aí soltar esses septos fibrosos que principalmente persistem aí em membros inferiores das mulheres por um caráter genético, por um fator hormonal. Ele melhora muito esse aspecto de aderência do tecido. Ao mesmo tempo, a radiofrequência vai aumentando a extensibilidade da fibra muscular, o que propicia, na verdade, para mim ter uma sucção muito mais eficaz e para mim soltar muito mais esses septos fibrosos. Então o resultado que nós obtemos para remodelamento é realmente incrível. E isso com a ponteira grande. Com manípulos menores, por exemplo, a gente consegue trabalhar outras regiões, como interno de coxa, a voltinha aqui do sutiã que as pacientes gostam tanto, que é a região da axila, a região de dorso superior. A gente consegue fazer um trabalho de remodelamento promovendo uma melhor silhueta no contorno corporal, além de trabalhar um up de abdômen, de glúteo e dos manípulos menores que nós trabalhamos com contorno facial, fica uma terapia incrível. O Multishape chegou também como um grande divisor de águas na minha clínica. Nós não tínhamos, na verdade, uma terapia que obtivesse um resultado tão significativo para o tratamento de celulite, principalmente aquela celulite compacta e persistente, e para um trabalho que nós chamamos de pós-crio. Então, existem muitos pacientes que têm aquela gordurinha mais compacta, aquela gordurinha que é mais persistente. Nós observamos no nosso empírico que com o trabalho da endermologia pneumática associado à radiofrequência
E a LED terapia, principalmente com o LED vermelho, além da melhora do colágeno, a gente consegue melhorar todo esse aspecto de remodelagem corporal. O Multishape é um tratamento que as pacientes amam fazer. É um tratamento que você não precisa nem falar sobre os benefícios, que as pacientes por si só já se saem satisfeitas. Elas realizam uma sessão e eu realmente falo para as minhas pacientes, faz uma sessão e depois você me fala o que você achou. Aí eu quero fazer aquele da sucçãozinha, sempre assim que elas fazem. Primeiro, pelo aspecto drenante dele, que tem que se levar em consideração. Então, a ação drenante por causa da sucção é algo relevante e importante a ser comentado nesse momento, mas não só a ação drenante, mas a ação do efeito de prazer que promove para a paciente pela questão de ser um tratamento, um dos poucos tratamentos na estética que são similares ou parecidos com uma massagem. Então, com os efeitos benéficos do calor, que melhora aí a extensibilidade muscular, então muitas pacientes elas chegam, principalmente aquelas pacientes mais estressadas com queixas significativas de dor em membros inferiores, e muitas vezes essa dor é causada por um edema também, a paciente passa muito tempo sentada, trabalhando. Então assim, é fazer uma sessão de Multishape e realmente ela não só observa esse efeito drenante, mas uma melhora da sua circulação, uma melhora desse edema, uma melhora às vezes até no resultado visual. O Multishape é daqueles tratamentos que a paciente já vê resultado em uma sessão. Com 8 então, que é o nosso protocolo, nem se fala. O Multishape, por ele ser um equipamento que melhora demais a circulação, então eu sempre penso que ele é uma terapia que já é completa. Então ele já é uma terapia que na verdade me promove essa melhora da circulação, melhora da neocolagênese, neoelastogênese, mas ela é uma terapia que pode por si só já ter um resultado muito bom. Então eu posso sim associar com outras terapias, posso com outro propósito. Por exemplo, se eu tenho uma flacidez muito avançada, principalmente nessa área do interno de coxa, por exemplo, que é uma área que tende a ser mais tendenciosa à flacidez, a gente pode associar o Multishape, aí sim eu utilizo uma radiofrequência mais alta e uma endermologia mais baixa, e eu coloco protocolos associados à aplicação do Hypro, por exemplo. A gente associa muito essa terapia com ultrassom macrofocado. E aí, quando eu quero, por exemplo, trabalhar a gordurinha localizada, eu posso utilizar vários tipos de ultrassom. Lembra como eu já disse que eu adoro associar tecnologias? Então, do mesmo jeito que eu adoro associar tecnologias, eu não preciso dizer que eu adoro associar ultrassons também. Então, trabalhar com ultrassom cavitacional, por exemplo, no culote, que é uma área muito tendenciosa a ter gordurinha, ou no abdômen, a gente pode associar como ultrassom focalizado da criofrequência, é ótimo, como ultrassom cavitacional do Multishape, é ótimo. Então a gente consegue fazer essa associação de trabalhos tanto com ultrassom, mas também associar, por exemplo, eu tenho uma flacidez, eu não tenho um Hypro, por exemplo, eu quero estar associando uma flacidez com a criofrequência. Perfeito. Então, como nós não trabalhamos com uma ciência exata, como eu sempre digo, o corpo humano ele não é uma ciência exata, para cada um a gente dá um tipo de estímulo diferente. O Multishape ele é muito versátil, porque eu consigo diminuir a periodicidade. Por exemplo, uma paciente ela está viajando, eu consigo readequar para 2 sessões, às vezes 3 na semana, com intervalo de 48 horas, para ter um efeito drenante melhor. E o Multishape me ofereceu um trabalho com celulite que nenhuma outra terapia tinha me oferecido até hoje. Então, foi o divisor de águas no quesito celulite, sem dúvidas, da minha clínica. Então, quando eu falo celulite, eu penso em Multishape de cabeça. Quando eu falo em remodelagem corporal, eu penso em Multishape de cabeça também. Eu gosto muito de trabalhar com Multishape nos protocolos faciais, principalmente associando às outras terapias. Como eu já disse para você, eu amo a questão da associação de terapias e fazer o casadinho, o combinadinho, Multishape facial com criofrequência, para mim ele é sucesso. O Multishape ele não só melhora a questão da drenagem linfática facial, então para aquele paciente que se queixa daquele rostinho com uma aparência de cansado, ele dá um efeito up, lift imediato para o paciente. E eu sei que a gente não pode, na verdade, passar para o paciente como uma questão de lifting, mas ele melhora a qualidade da sua pele, ele melhora brilho, melhora luminosidade, ele traz todo o viço para uma pele, porque ele faz esse aporte de oxigênio imediato para o tecido. Então eu consigo um protocolo de remodelamento facial, uma diminuição da minha papadinha, principalmente se eu associo como terapias como o microfocado Hypro, por exemplo.